Olá, 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 bom dia a todos. Que todos estejam com a graça de Deus, que todos estejam com as promessas do Senhor na sua vida. Que esse dia de hoje venha ser um dia repleto, um sábado repleto do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus sobre a vida de cada um. Que cada um nesse dia venha receber aquela unção do Pai, aquela unção do Filho e Espírito Santo sobre a vida de cada um. Hoje nós vamos ler aqui no livro de Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, fala o título, A Natureza da Fé. Vamos ver hoje, né? O que Deus tem para nós hoje, nesse dia de hoje. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não vêm. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé, amados, a fé, ela tem que estar na nossa vida constantemente. A fé é aquele combustível que nos leva até a Deus, que nos leva na presença do Pai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível nós chegar na presença de Deus. Porque é a fé, é essa fé no nosso coração, é esta fé que nos dá o impulso de ir na direção de Deus, de seguir os caminhos de Deus, de viver a vontade de Deus na nossa vida. É pela fé. E a fé, ela vem pela natureza. É natural, ela nasce em nós, automaticamente. E a fé, mas a fé, como eu sempre digo, a fé remove montanhas. A fé nos leva em lugares que a gente jamais imaginou ir. Pela fé. Nós alcançamos coisas, nós alcançamos vitória, nós alcançamos a vida eterna pela fé. Unicamente pela fé. É a fé. Chega uma pessoa na minha casa e ela vem e diz assim: olha, eu trago uma mensagem para ti de Deus. Deus hoje quer falar contigo. Deus hoje quer mudar a tua vida. Deus hoje quer te abençoar. E se eu receber aquela palavra daquela pessoa que veio trazer para mim, veio enviada pelos anjos, né, até mim, me trazer aquela palavra de Deus, eu aceitar aquela palavra, eu já criei a fé. Porque eu tive fé naquela palavra que aquela pessoa falou. Eu acreditei. E a fé, ela brotou, ela nasceu em mim. E no momento que esta fé nascer em nós, que essa fé vier sobre nós e nascer, nós temos que estar sempre ali cuidando dela, sempre ali cultivando aquela fé, para que nós não venhamos esmorecer no caminho. Porque a fé nos faz andar por lugares que a gente nem imagina, que a gente nem conhece. A fé, ela nos leva numa esfera de bênçãos, de alegria, de prosperidade, de saúde, de cura, de libertação. Nos leva nessas atmosferas aí que a gente nem imagina. E a gente, com a fé, a gente tem a certeza, e com a certeza a gente tem a esperança. E com a esperança a gente tem a alegria no nosso coração.
Porque a fé, ela vai nos moldando, ela vai nos ensinando, ela vai nos doutrinando, ela vai nos dirigindo para uma caminhada, uma caminhada de esperança. Uma caminhada de esperança. A fé, ela remove montanhas. A fé faz você viver uma vida que você não imaginava. Uma vida regada da graça de Deus. Nós estamos vendo aqui no livro de Hebreus, aqui, né? Porque, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, você, no momento que você criou essa fé em você, você vai acreditar que aquilo que você está pedindo a Deus, aquilo vai se concretizar na sua vida. Porque você foi movido pela fé. Você teve esse impulso, chegou uma pessoa, falou para você do amor de Deus, falou que Deus sara, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus é Pai, que Deus entregou o seu Filho pela humanidade. É fé. Caiu ali a sementinha da fé no seu coração e ela germinou. E ela cresceu, e a fé tem que crescer no seu coração. Ela tem que fazer moradia no seu coração, na sua mente, na sua consciência. A fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos vendo aqui exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Aqui a gente vai ver que é uma grandeza. O que a fé de Deus fez na vida desses homens, dessas pessoas. E pode fazer na nossa, porque Deus não mudou. Deus não muda. Deus é o mesmo. Ele permanece Deus. O Deus vivo e verdadeiro. Ele não mudou. As estações do ano podem mudar, mas Deus não muda. Deus permanece o mesmo. O Deus vivo e verdadeiro, o nosso Pai, o nosso Senhor, Senhor da nossa alma, do nosso espírito. Então aqui a gente vê aqui exemplos de fé extraídos do Antigo Testamento. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha só. Aqui nós vimos duas passagens, né? A de Abel, que ele levou lá a oferta. Foi uma excelente oferta de sacrifício que ele levou perante a Deus. E Enoque. Enoque foi transladado. Porque a gente vê na passagem de Enoque, né? Diz que Enoque andava com Deus. Enoque conversava com Deus. Enoque, ele trocava as ideias com Deus. Deus instruía, Deus dava instrução a Enoque. Deus falava com ele, pelo que a gente vê na palavra ali, era cara a cara, né? Era rosto a rosto, eles conversando. E Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes de sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aí fala, né? De fato,
Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, todo aquele que for buscar a Deus, todo aquele que ter a sua fé em Deus, sua fé firmada, a sua fé plena ali em Deus, vai ser uma pessoa abençoada, vai ser uma pessoa próspera, vai ser uma pessoa cheia da graça, uma pessoa cheia da luz do nosso Deus. E aqui nós estamos vendo aqui ainda, no mesmo capítulo 11, aqui no versículo 7, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé, né? Sem ele ver o dilúvio, sem ele ver, Deus falou para ele e ele foi lá, construiu a arca, onde ele foi salvo, ele e a família dele. Mas foi pela fé, foi pela fé. E assim mesmo ele foi taxado de maluco, de louco. O que é isso? Como é que vai acontecer? Fazendo essa arca aí. Mas ele nem estava, né, para os comentários, ele nem estava para as críticas, ele nem estava para a incredulidade do povo. Ele tinha fé, ele acreditava em Deus. E Deus não deixa ninguém, amado, ninguém envergonhado. Deus não deixa ninguém envergonhado. No momento que se chegar a Deus, que viver uma vida plena com Deus, Deus não deixa a pessoa envergonhada. Quem fica envergonhado é o inimigo, mas as pessoas que estão com Deus, que têm a fé em Deus, que creem verdadeiramente em Deus, jamais será envergonhado. E aqui nós vamos ver mais ainda, mais pessoas com fé. Os patriarcas, no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu, sem saber onde ia. Isso é fé, né, amados? Deus chamou ele e ele pegou sua família, pegou todos os seus pertences e foi, sem saber para onde ia. Deus ia dando a direção no caminho para ele. Mas ele foi obediente à palavra de Deus. Por quê? Ele foi obediente porque ele confiava, a confiança dele estava em Deus. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha só. Sara, uma mulher com uma idade bem avançada já, uma senhora já de uma idade bem avançada, mas ali Deus prometeu um filho para ela e ela teve esse filho, ganhou esse filho das mãos de Deus. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Muitos deles, Deus fez a promessa, muitos alcançaram, e outros não alcançaram a promessa, mas eles morreram crendo nas promessas de Deus.
Eles morreram crendo na promessa de Deus. E mesmo depois que estavam, que eles deixaram esse corpo físico aqui, eles estavam observando as coisas se cumprindo. Tudo que Deus falou estava se cumprindo. E se cumpre, e se cumprirá conforme a vontade de Deus. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus. Porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo entre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca das coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiando sobre a extremidade do seu bordão, a adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quando aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo descredo do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a se usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem aquele que vê o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessou o Mar Vermelho por terra seca, tentando os egípcios tragados de todo. A gente está vendo aqui, amados, que a travessia do Mar Vermelho, aquilo ali foi tudo pela fé, amados, tudo pela fé, tudo pela certeza, tudo pelo amor a Deus, pelo amor às promessas do Senhor Deus. E ali eles passaram ali, o mar se abriu, eles conseguiram escapar das mãos lá do faraó lá. E então, amados, a fé ela é uma poderosa
força na nossa vida. A fé, ela nos faz vencer demandas e demandas e demandas difíceis. Continuando aqui, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espiãs. E aí, o que mais direi? Certamente se faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, de Jafté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé e dos profetas, os quais pelo meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões. Olha só, amados, é bem extenso o livro, mas a gente está vendo aqui pela fé. Ainda tem muito mais mulheres, pela ressurreição dos seus mortos, tem muito mais. A gente tem que saber, entender que Deus é um Deus vivo e poderoso, um Deus que, se nós depositar a nossa fé nele, nós estaremos seguros, com certeza estaremos seguros, estaremos amparados, estaremos protegidos. Perdão, mas porque a gente está vendo aqui inúmeros acontecimentos aqui pela fé. Inúmeros acontecimentos a gente está vendo aqui pela fé. Se nós formos ler mais vamos ver aqui pela fé. Está na palavra aqui de Deus, está escrito. Foi tudo registrado aqui. Nem tudo está aqui, amados? Porque não daria o livro para escrever tantas coisas, De um mundo passado, de um mundo que sofreu, um mundo que foi escorraçado, mas a fé, eles perseveravam na fé, na oração, na consagração, e eles eram vitoriosos, porque Deus, quando tinha que recolher, recolhia. Aquele que Deus achava que deveria recolher, ele recolhia, não passava pela morte. Deus recolhia para ele. E a gente, será que estamos com essa fé hoje no nosso coração? Será que estamos com essa fé no nosso coração hoje? Essa fé lá dos antepassados? Hoje qualquer coisinha a gente já fica mimimi. Uma simples coisinha na nossa vida a gente já fica ai. E já culpa Deus. E já culpa Deus. Por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Será que a nossa fé está íntegra? Será que a nossa fé está íntegra perante Deus? Nós temos que rever os nossos conceitos todos os dias, amados. Todos os dias. Eu tenho que rever os meus todos os dias. Porque a nossa vida, a nossa criação aqui na Terra, a gente vê que não foi muito bem criada, porque eu mesma fui criada assim, sem ter assim conhecimento das verdades de Deus. Sem ter conhecimento das verdades de Deus. Sabia que existia um Deus, sabia que existia um Jesus. Não tinha conhecimento do poder do Espírito Santo, mas eu sabia que existia um Deus, existia um Jesus. E que existia esse céu maravilhoso. Mas eu não sabia do poder de Deus na minha vida. O que Deus poderia fazer na minha vida, o poder de Deus, a grandeza de Deus. Eu não tinha assim noção das maravilhas do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Então, como eu digo assim, a gente foi criada, eu fui bem criada, graças a Deus, mas
eu não tinha essa noção. As pessoas não falavam pra gente. As pessoas não sentavam e não falavam pra gente. Olha, tem um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso. Olha, tem esse caminho aqui, tem aquele caminho ali. Vai por esse aqui, aquele ali não vai fazer bem para ti, vai por esse, porque esse aqui é bom. Não, a gente não tinha essas explicações. E a gente está tendo agora, depois já mulher grande, já de idade. Hoje estou com 70 anos. E eu fui ter assim conhecimento real mesmo, foi lá pelos meus 35, 40 anos. E mesmo assim, todo esse tempo aí, amados, não tinha tanto conhecimento, tanta certeza como eu tenho hoje. Como eu tenho hoje. Então a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai se moldando naquela maneira que a gente quer viver. E a gente vai se moldando ali. Então, hoje eu busco mais a Deus, hoje eu tenho mais entendimento, hoje eu tenho mais conhecimento. Porque Deus é maravilhoso, o que Deus tem feito na minha vida, desde que eu tive essa oportunidade maravilhosa de conhecer o poder de Deus, de conhecer a grandeza de Deus, de conhecer as maravilhas de Deus, de saber qual é o propósito que Deus quer comigo. Nós temos que saber, conhecer o propósito, qual é o propósito, Deus, que o Senhor tem comigo. Então, no momento que nós tiver essa consciência, amados, Deus vai falar conosco. Deus vai falar e a fé, amados, a fé ela tem que estar ali juntinho, noite e dia e noite. Porque a fé é que nos traz de pé. É a fé que nos faz partir para um novo dia. É a fé que nos dá a certeza da vitória. É a fé que nos traz a certeza da salvação da nossa alma. É a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está na própria palavra aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a fé, ela vai te instruindo, a fé vai te dirigindo, a fé vai te orientando, a fé vai te levando para o caminho certo, para o caminho da luz, para o caminho de Deus, para o caminho com Jesus. Pela fé, Deus também teve fé, que foi pela fé que Ele enviou o Filho dele aqui na terra. Foi pela fé que o Senhor Jesus Cristo passou pela cruz. Foi pela fé. Não. Vai, meu filho, anuncia para os teus irmãos lá a minha verdade, a minha palavra. Anuncia para eles, mas depois, filho, tu vai ter que fazer um ato que só tu pode fazer. Para eles terem fé, para nascer a fé neles. Foi assim um ato assim que Deus fez com o coração apertado. Com o coração apertado, saber que o filho dele viria aqui, seria injustiçado, seria maltratado, mas Deus, não, é para despertar a fé deles, é despertar a fé daqueles filhos, pode ser que eles entendam, pode ser que eles abram a mente deles e entendam que eu sou Deus, que eu enviei meu filho para que todos aqueles que nele crescem tivessem a vida eterna. Então, amados, é a fé. Deus teve fé, Ele mandou o Filho dele aqui. Mandou o Filho dele. Ele nasceu aqui nessa terra. Ele nasceu nesse planeta Terra aqui. Ele foi bebezinho, ele nasceu como toda criancinha nasce. Ele cresceu, 12 anos de idade, ele estava lá ensinando os doutores da lei. 12 anos de idade, o Senhor Jesus estava lá no templo, ensinando os doutores da lei. Quem é esse?
Quem é esse? Eles perguntavam: quem é esse? Esse é o Filho de Deus, o Salvador das almas, o Senhor Jesus Cristo, que veio em carne, osso e sangue, veio aqui trazer a mensagem, trazer a palavra. E mesmo assim, muitas pessoas não têm fé, não acreditam. O Senhor Jesus Cristo foi maltratado, foi humilhado, foi esbofeteado, foi acorrentado, esteve preso, sofreu na carne aquilo que nós sofremos, amado. Ele veio sofrer aquilo que nós sofremos. E por que nós vamos crucificar Jesus novamente? Por que nós vamos maltratar o Senhor Jesus Cristo novamente? Se Ele já veio, Ele trouxe tudo aqui, mas a fé não entra no coração, não entra. E nós temos que ter a fé ela vem pela natureza. É uma fé verdadeira, amados, uma fé verdadeira, uma fé que crê naquilo que não viu ainda. Eu creio em Deus porque Deus vai me trazer bonança para a minha vida. Não importa a idade, não importa a cor, não importa a raça. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Mas nós temos que nos voltar para Deus, nós temos que ter fé e crer verdadeiramente que Deus é Deus, que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo, o enviado de Deus para a humanidade, para salvar a humanidade. O Senhor Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, salvar aquele que estava se perdendo, aquele que já havia se perdido, tirar lá das trevas, tirar de lá das entranhas do inimigo e trazer para a luz, trazer para a salvação da sua alma. É essa fé, amados, é essa fé que nós temos que ter. É esta fé que nós temos que cultivar no nosso coração todos os dias, para que nós não venhamos padecer, para que nós não venhamos sofrer. Nós teremos lutas, teremos lutas. O Senhor Jesus Cristo veio, Ele deixou aí a prova. O ser humano, ele é tentado, o ser humano, ele é judiado, ele é maltratado. Mas se nós tiver fé, se nós acreditar verdadeiramente em Deus, as coisas não vão nos afligir. Não vão nos afligir. Mas nós precisamos ter fé, amados, fé. Nós precisamos despertar essa fé em nós. Nós precisamos cultivar essa fé em nós, para que nós venhamos ver a glória de Deus, para que nós venhamos ver a glória de Deus na nossa vida, para que nós venhamos viver das coisas que Deus tem para nós nesta vida. Quem não quer viver uma vida em paz, uma vida tranquila? Eu quero, não sou boba, eu quero. Mas eu tenho que ter fé. Nesse mundo tem que ter fé, amados, tem que ter fé. Esse mundo é um mundo atribulado, é um mundo onde existe uma natureza contrária, uma natureza das trevas que quer nos derrubar, quer o nosso mal, quer a nossa destruição. Porque o inimigo não quer ver o nosso bem, ele não quer ver nós com paz, ele não quer ver nós com alegria, ele não quer ver nós com esperança, ele quer matar a nossa esperança. Ele quer apagar de nós a fé. E quando nós sentir assim que as coisas não estão indo direitinho, não está correndo direitinho para o lado certo, ativa a fé, ativa a fé. Vai lá, aperta o botãozinho, fé, 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 vem, fé. Não me deixe esmorecer. Porque a minha fé está em Deus, a minha fé está em Cristo. A minha fé está naquele, o Criador dos céus e da terra. A minha fé está no Criador do universo, o meu Deus, o Deus vivo e poderoso.
E é nesta fé, nesta certeza que eu sigo em frente. É com fé em Deus. Tem um ditado que diz, né? Fé em Deus e pé na tábua, né? Tem esse ditado que diz fé em Deus e pé na tábua. É o que nós temos que fazer, amado. Fé em Deus, fé em Deus, fé em Deus. Certeza naquilo que nós estamos fazendo, naquele caminho que nós estamos seguindo, que é o caminho para Deus. É o caminho da luz, é o caminho da paz, é o caminho da harmonia, da tranquilidade. É o caminho que Ele nos leva para a salvação da nossa alma, para a elevação do nosso espírito. Não deixar as coisas, não deixar as notícias, mas as notícias ruins, minar o nosso coração. Não deixar essas notícias aí vir fazer morada no nosso coração, não. Você ouve aquilo que é bom para você, você colhe. O que não é bom, você descarta. Não vá contaminando a sua alma, seu coração, seu espírito, a sua mente com coisas pecaminosas, com coisas ruins, coisas que vão trazer o mal para você. Porque as coisas ruins, as coisas más, elas vêm para quê? Para agitar você, para deixar você nervoso, você furioso, você indignado, você com raiva, você não se reconhece. E aí vem um ataque fulminante, bate no seu coração, você pimba, caiu, morreu. Raivoso, cheio de ódio, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ira, cheio de contenda. Por quê? Porque deu ouvido às notícias más. Deixou aquilo entrar no coração. Deixou aquilo minar o seu coração. E aí o que deu? Acabou morrendo. Perdeu a vida por uma besteira, por uma bobagem, por uma ignorância. E ainda foi a alma carregada de ódio, de ira, de rancor e de mágoa. Não podemos dar ouvido a tudo, amados. Não podemos dar ouvido a tudo. Retém o que é bom, descarta o que é ruim. Nós temos que limpar nossa alma, purificar nosso espírito, purificar nossa mente. Limpar o nosso coração. Nós temos que nos vestir vestes de louvor, vestes de agradecimento, vestes de bondade. Porque, amados, o inimigo ele está aí, ele não dorme, ele não descansa, enquanto ele não pegar um filho de Deus e tirar dos caminhos de Deus. E o que nós temos que fazer? Também não descansar, não deixar a fé de lado, continuar firme na fé, firme na fé, firme na fé, firme na fé. Você está vendo as coisas caírem do seu lado esquerdo? Você está vendo as coisas caírem do seu lado direito? Permaneça firme em fé. Firme no seu caminho, firme no seu caminho, firme na fé. Crendo em Deus, crendo em Deus, crendo em Deus. O que habita no esconderijo do Altíssimo. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Somos nós, os filhos de Deus. Nós nos chegamos a Deus, nós nos chegamos a Deus. E ali nós habitamos, ali, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da nossa alma, da nossa vida, o Deus do nosso entendimento. E é esse Deus, amado, é esse Deus que nós temos que servir. É esse Deus o qual nós temos que entregar a nossa vida, entregar o nosso caminho, entregar a Deus. Aqui no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Olha só, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas asas, com as suas penas, e sobre suas asas estarás seguro.
A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a ospide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olha só, amados, promessa de Deus. É promessa. Por que nós temos que ter fé? Por que nós temos que estar firmes na promessa de Deus? Firmes no caminho, firmes na promessa, firmes naquilo tudo que Deus tem para nós. Olha o Salmo 91, pegue o Salmo 91, leia todos os dias. A hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite, a hora que for dormir. É um salmo de proteção, amados. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então não dê ouvido ao inimigo, não dê ouvido àquilo que o inimigo vem trazer para você. E diga: sai, vai em nome de Jesus, segue o teu caminho e deixa o meu em paz. Diga: inimigo, tu não tem vez na minha vida. A minha vida é de Deus, a minha vida é de Jesus. E a minha fé está firmada em Deus. A minha fé está firmada em Jesus Cristo. Siga, amados. Siga essa vida com Deus, essa vida com Jesus. Que o Senhor, Ele te protege, Ele te cuida. Ele dá ordem aos seus anjos para te cuidar nos caminhos. Olha que maravilha, olha as promessas do Senhor. É o que esses homens todos alcançaram. As promessas de Deus pela fé. Pela fé, amados. É pela fé, tudo é pela fé. Fé em Deus. A minha fé está firmada em Deus e eu vou seguir esse caminho até os últimos dias da minha vida. Vou seguindo nessa estrada, vou seguindo nesse caminho com fé, com esperança. Que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu e Ele vai cumprir. Deus não abandona seus filhos. Aquele que se chega a Deus, Ele não abandona. Muito pelo contrário, Ele cuida, Ele protege, Ele abraça. Então receba o abraço de Deus, receba o abraço de Jesus nesse dia de hoje. Receba o abraço, o carinho do Espírito Santo no seu coração. E que você venha estar firme na promessa, firmes em Deus, firmes em Jesus Cristo. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor amado. Gratidão, 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 meu Deus. Não tenho palavras, Senhor, para expressar o meu agradecimento, o meu amor, a minha dedicação, o meu carinho por Ti, Senhor. Tu tens feito coisas grandes, maravilhosas na minha vida, Senhor. Tu me livraste, Senhor, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor tem me cobrido com seus braços, o Senhor tem me cobrido, meu Pai, com suas penas. E debaixo de tuas asas eu estou segura, Senhor querido. Meu Pai, que este amor, que esta gratidão, meu Pai querido, esteja no coração de cada um, Senhor amado. Aos nossos amados irmãos que estão assistindo, escutando estas mensagens neste canal. Que sejam todos agora tocados pela Tua mão divina, Senhor. Sejam tocados, meu Pai, com Tuas mãos. Sejam agora, meu Pai, libertos, meu Pai, de pensamentos ruins. Libertos, Senhor amado, de coisas negativas.
Libertos, meu Pai, da dúvida, porque a dúvida traz a incerteza e a incerteza traz a destruição, meu Pai. Meu Deus, que eles tenham, meu Pai, a certeza, que eles tenham a fé em Ti, Senhor querido. Que renovem a sua fé, que fortaleçam a sua fé em Ti, meu Pai. Porque a fé não pode ser medida, meu Pai, não pode ser pesada. A fé é fé, é fé. No momento que você tem fé, é fé. Não tem como expressar a fé, que seja grande, que seja pequena, que seja pesada, que seja mais leve. Não, é a fé. Tenha fé, fé em Deus, fé em Jesus Cristo. Senhor, abençoa cada um grandemente, Senhor. Derrama da sua graça, do seu poder, da virtude do seu Espírito sobre cada vida, meu Pai. Abençoa, Senhor, as criancinhas, meu Deus amado. Venha, Senhor, meu Deus, sobre a vida dessas criancinhas de todo e qualquer lugar do mundo, meu Pai, nos 4 cantos deste mundo. Abençoando elas, meu Pai, protegendo, cobre com seu manto divino, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Que os santos anjos amados, meu Pai, Arcanjo Miguel, meu Pai, Metraton, esteja cuidando das criancinhas, protegendo, livrando elas de todo mal, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Oh, Santo amado, Pai querido, em nome de Jesus eu lhe peço, em nome de Jesus eu lhe agradeço. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, nossos vizinhos, meu Pai. Abençoa o nosso bairro, Senhor amado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor amado, abençoa o planeta Terra, meu Pai querido, em nome de Jesus. Oh, meu Pai, que as pessoas, meu Pai, que todo ser humano, meu Pai, se volte para Ti, Senhor. Venha conhecer o Teu poder, venha conhecer a Tua glória, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, as nações. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Aonde tiver uma parentela nossa, ali esteja sua mão de poder e graça sobre a vida de cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as viúvas, Senhor amado, suprindo as suas necessidades, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. As pessoas que estão nas sarjetas, que estão nas valas, nas calçadas, meu Pai, que não tem moradia, Senhor amado. Que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, seja com eles, meu Pai, providenciando alimento, uma moradia para eles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Meu Pai, esta casa, meu Pai, que está perturbada, que está uma casa, meu Pai, descontrolada pelos vícios, meu Pai querido. Oh, meu amado Jesus Cristo, venha com sua mão de poder e graça nestas vidas, libertando-as do vício, meu Pai. Que elas venham voltar-se para Ti, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que elas venham despertar para Ti, Senhor, e ver que este caminho é o errado, meu Pai, que elas estão vivendo nesses vícios, meu Pai. Destruindo suas vidas, destruindo suas famílias, meu Pai. Seja com elas, meu Deus, em nome de Jesus, que cada uma venha receber a conversão no seu coração, se convertendo a Ti, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Abençoa, Senhor, nossos petzinhos, meu Pai amado. Abençoa nossos bichinhos, Senhor querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. As criancinhas nos hospitais, Senhor amado. Que a sua mão, Senhor Jesus Cristo, esteja lá, cada vida, meu Pai, curando, sarando, meu Pai, renovando essas células, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. É o nosso pedido, meu Pai. É o nosso pedido de hoje, meu Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todos e com todos permaneça para sempre. Amém. E assim é, em nome de Jesus. A Ti, Senhor Deus, toda honra, toda glória. A Ti, Senhor Deus, toda honra e toda glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Um abraço. Tchau.